José Nilton aqui, pedir para ele já se posicionar aqui. Ele vai me ajudar escrevendo algumas palavras para que o nosso aprendizado possa ser bem efetivo. Quando eu era criança, eu lembro que a minha mãe sempre pedia que eu fosse à padaria para comprar pão e leite. E era bem perto de casa, porque a padaria ficava logo na esquina. E naquela época, o leite era vendido em saquinho. Acho que hoje nem existe mais isso. Existe ainda. E quando a gente chegava no balcão da padaria, a gente tinha que dizer para o balconista qual tipo de leite nós queríamos naquele momento. E tinha praticamente 3 tipos, qualidades de leite: o leite A, o leite B e o leite C. O leite A é o leite integral, o leite B é o C integral e o leite C era o desnatado, aquele leite misturado com água. Era também o leite mais barato. Anos depois eu descobri que, além do leite A, B, C, também existe a bebida láctea, que parece com leite, mas que não tem gosto de leite. Isso eu descobri num acampamento que nós fizemos para a igreja, onde nós esperávamos tomar leite pela manhã e de repente o dono do acampamento, não é o acampamento Maricota, tá bom? Diga-se de passagem, era servida bebida láctea, que de leite não tinha absolutamente nada. Por que eu estou falando do leite? Porque eu acredito que nós poderíamos hoje fazer uma comparação com o leite A, B e C e compararmos a qualidade do leite com a qualidade da vida de muitos cristãos. E se nós pudéssemos classificar os cristãos, aqueles que dizem que são discípulos de Jesus, aqueles que dizem que têm um compromisso com Deus, aqueles que dizem que Jesus de fato é o seu Salvador, o seu Senhor, é possível que nós pudéssemos também dividir esses cristãos em várias categorias: aqueles do tipo A, aqueles do tipo B, aqueles do tipo C, e quem sabe alguns são muito parecidos com a bebida láctea. Vem na caixinha, tem cor de leite, mas de leite mesmo não tem absolutamente nada. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 4. Atos capítulo 4, nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 36. Atos capítulo 4, a partir do versículo 36. E a palavra de Deus nos diz o seguinte: José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Capítulo 5. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso, também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo
e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade. Ela não lhe pertencia e depois de vendida o dinheiro não estava em seu poder. O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo e levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado de seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Abaixe sua cabeça e feche seus olhos, nós vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nosso Pai, nesse momento pedimos a ajuda, o auxílio do Espírito Santo, para que essas palavras que nós acabamos de ler possam fazer sentido para as nossas vidas. E mais, Deus, nós pedimos que o Espírito Santo também nos ajude a colocá-las em prática em nossa vida. Tudo isso, ó Deus, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Aqui nós encontramos um grande contraste. De um lado nós vemos um homem chamado José, depois também conhecido como Barnabé, uma figura muito importante no livro de Atos, alguém que de fato estendeu a sua mão para o apóstolo Paulo, um dos primeiros missionários da igreja cristã, missionário esse que depois também estendeu a sua mão para João Marcos, que havia abandonado no meio uma viagem missionária. Do outro lado nós encontramos um casal, Ananias e Safira. Tanto José, Barnabé, como Ananias e Safira, eles fizeram praticamente a mesma coisa. Eles tinham uma propriedade e eles resolveram vender essa propriedade e doar o dinheiro levantado para a igreja. Se você ler um pouquinho antes, no capítulo 4, lá a partir do versículo 32, você vai entender um pouquinho qual era o clima da igreja primitiva. As pessoas que criam tinham tudo em comum, todos estavam preocupados uns com os outros, de sorte que todos estavam não somente olhando para os seus próprios interesses, mas olhando também para a necessidade dos outros. Muitas pessoas, com esse objetivo de suprir as necessidades dos mais carentes, resolveram, de livre e espontânea vontade, vender os seus bens para que então fossem distribuídos entre aqueles mais carentes. Aqui nós vemos a dinâmica da igreja primitiva. Qual era o amor que as pessoas tinham uns pelos outros? Não somente um amor que é verbalizado
somente um amor que é tensionado, mas um amor que é de fato transmitido através de atos, atitudes e ações concretas. Cabe aqui dizer que nós, como igreja, somos um bolsão de resistência, um bolsão de resistência contra a cultura. Enquanto nós vivemos no meio de uma sociedade totalmente individualista e materialista e egoísta, quando nós fazemos parte da Igreja de Jesus Cristo, nós somos convidados a viver uma outra realidade, em antecipação ao reino de Deus que um dia será implementado nesse mundo. Enquanto esse reino não vem, nós somos chamados a viver essas realidades do reino de uma forma plena, de uma forma visível, antecipando e mostrando, ainda que de uma maneira imperfeita, ainda que de uma maneira minimalista, que essa é a realidade do reino de Deus. Nós somos convidados a não vivermos no individualismo, mas a pensarmos no corpo, a pensarmos nas outras pessoas, naqueles que são necessitados e carentes. Nós somos convidados a dizer não para o materialismo, e sim para o contentamento. Nós não estamos dizendo aqui que nós vamos fazer um voto de pobreza, ou que vamos criar um comunismo cristão, mas o fato é que na igreja nós somos chamados a viver em contentamento, quando nós temos muito e também quando nós temos pouco. No contentamento nós descobrimos e somos incentivados a viver com equilíbrio, sem exageros, com modéstia. No cristianismo nós somos convidados a não vivermos mais em volta do nosso próprio umbigo. Somos convidados a levantar os nossos olhos para os outros, para os necessitados, para aqueles que precisam de amigos, para aqueles que precisam de uma verdadeira família espiritual. Somos convidados a levantar os nossos olhos e olhar para Deus, e olharmos para Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador, como nosso inspirador. E é no meio desse contexto da igreja que nós encontramos José, depois chamado Barnabé. E esse José, ele fez algo que também era comum a outras pessoas naquele mesmo momento. Ele vendeu a sua propriedade e ele então trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Mas como eu disse, nós nos deparamos também com esse outro casal que a princípio teve a mesma atitude: vender a propriedade e trazer o dinheiro aos pés dos apóstolos. O problema é que dentro dessa atitude, algumas coisas foram muito diferentes da atitude de Barnabé. Eles tinham interesse em vender a propriedade, porém, eles entraram em acordo em que iriam reter parte do dinheiro dessa venda. Decidiram mais
decidiram dizer que, ao entregar aos pés dos apóstolos um montante, aquele montante seria declarado como a totalidade da venda. E o fim foi muito trágico, porque o apóstolo Pedro revelou toda a verdade, desmascarou toda aquela mentira, declarou que eles não estavam mentindo para os homens, mas para Deus, declarou que eles estavam mentindo ao Espírito Santo, e como resultado, tanto ele como a sua esposa Safira vieram a morrer. Não pense você que esse texto tem como propósito nos ensinar sobre a necessidade de nós vendermos um bem e de colocarmos o dinheiro à disposição da igreja. Não pense você que esse texto tem como objetivo principal dizer que nós devemos dar tudo, absolutamente tudo, quando vendemos uma propriedade para a igreja. Não pense você que o fato deles terem morrido foi consequência deles terem sido gananciosos. Não, de jeito nenhum. O texto nos fala de outras realidades. E eu gostaria agora que o Josenildo me ajudasse aqui a escrever algumas palavras, e através dessas palavras nós vamos entender exatamente qual foi o problema com Ananias e Safira. A primeira palavra que eu vou pedir para você escrever é visão. Lá embaixo, põe um sinalzinho de mais. Isso. Daí você vai escrever o seguinte: motivação. Mais um sinalzinho de mais. Ação. Muito bem. Primeiramente, nós vamos entender o seguinte: que Barnabé, apesar de ter tido o mesmo propósito de vender a sua propriedade e de dar à igreja, ele possuía atrás desse gesto algumas coisas que nós não percebemos ao fazermos uma leitura superficial dessa passagem bíblica. A primeira coisa que a gente vai entender é que José, ele possuía uma visão correta de Deus. José possuía uma visão correta de Deus, e por isso ele fez o que fez. José estava fazendo aquilo porque ele entendia realmente o que é temer a Deus, entendia quem de fato era Deus na sua vida. José entendia claramente qual era a dinâmica que envolvia viver em comunhão com a igreja. José, ele via exatamente as necessidades das outras pessoas. José também, ele via claramente quem ele era e o que ele possuía. E mais, ele sabia exatamente o que era de fato precioso para a sua vida. E aquilo que de fato era precioso para Barnabé não era a sua riqueza, não era os seus bens, mas Deus lhe era precioso. O povo de Deus lhe era precioso. O seu próximo lhe era precioso. E por isso ele fez o que ele fez.
Mas José não possuía somente a visão correta, mas ele também possuía a motivação certa. E a motivação é algo muito subjetivo. Eu e você não temos condições de avaliar qual é a motivação do próximo, da pessoa que está ao nosso lado. Nós não podemos simplesmente olhar para uma ação e entender e visualizar perfeitamente o que levou essa pessoa a falar aquilo que falou, a fazer aquilo que fez. Nós não temos essa capacidade de penetrar no coração humano e de fato discernir quais são as verdadeiras motivações. Porém, existe um que conhece tudo, um cujos olhos estão sobre todos, os bons e os maus, os justos e os ímpios, aquele que conhece tudo ao nosso respeito, aquele que é capaz de esquadrinhar até mesmo o nosso coração, que é enganoso, que muitas vezes é corrupto, pecaminoso. Deus conhece o nosso íntimo, Ele conhece o nosso coração. E quando nós vemos aqui o relato da palavra de Deus a respeito de José, que agora é chamado de Barnabé, e é muito interessante porque o significado de Barnabé é, o que está escrito aí? Encorajador. Na revista atualizada ele é o Consolador. Isso revela muito a respeito do caráter, do coração de José, desse que agora é chamado pelos apóstolos de Barnabé, aquele que encoraja, aquele que consola, aquele que olha a necessidade do próximo e se coloca ao lado para lhe prestar ajuda, apoio, para se colocar ao lado na caminhada nos momentos de dificuldade e de necessidade. Barnabé, ele simplesmente queria ajudar aqueles irmãos da igreja que estavam passando por necessidades. Mas aqui nós aprendemos também algo mais a respeito de Barnabé, porque nós podemos ver que ele não apenas tinha a visão certa, a motivação correta, mas como ele teve a conduta, a sua ação, a sua atitude certa, visão certa, motivação certa e também a ação certa. Ele propôs no seu coração vender a propriedade. Ele propôs no seu coração que ele pegaria a totalidade do dinheiro da venda e daria aos apóstolos para que eles administrassem e distribuíssem o bem para com aqueles que estavam passando necessidade. Visão, motivação e ação. Sabe qual foi o resultado disso? Na vida de José, na vida da igreja. Visão certa, motivação certa, ação certa igual a adoração. Deus foi glorificado, seu nome foi engrandecido, o testemunho foi dado. Mas nós podemos também olhar para essas três palavras e aplicá-las para a vida de Ananias e Safira: visão, motivação e ação. Porém, quando
quando nós olhamos para a vida de Ananias e Safira, nós descobrimos que eles possuíam uma visão errada, uma motivação errada e uma ação errada. Eles também olharam para a comunidade, eles também viram as necessidades das pessoas. Talvez eles também viram como as pessoas que estavam de livre e espontânea vontade, doando os seus bens, talvez naquele momento eles também se sentiram incentivados a fazer o mesmo. Com certeza, eles ficaram sabendo que José, chamado Barnabé, havia vendido a sua propriedade e tinha depositado o valor aos pés dos apóstolos. Porém, a visão de Ananias e Safira foi totalmente equivocada, porque essa visão em nenhum momento considerou a pessoa mais importante em toda a igreja, e não eram os necessitados, e não eram aqueles que estavam doando os seus bens, mas a pessoa mais importante, a pessoa que eles deveriam ter fixado os seus olhos, era a pessoa de Deus, do Senhor Jesus Cristo, o dono da igreja. E por que eles não foram capazes de ver a Deus em toda essa situação, em todo esse evento? Porque quando Pedro olha para Ananias, ele diz o seguinte: olha, o que é que você fez? Por que você deixou Satanás encher o seu coração? Por que você mentiu para o Espírito Santo? Olha, você não enganou os homens, você tentou enganar o próprio Deus. Em nenhum momento Ananias e Safira viram que essa atitude, que essa ação, em primeiro lugar, deveria ser feita, motivada e com o objetivo de agradar a Deus. Deus praticamente foi excluído de toda essa história. O que é que Deus vai achar disso? Será que é essa a vontade de Deus? Será que esse gesto de vender a propriedade e entregá-la na igreja vai de fato agradar a Deus, vai glorificar a Deus, vai trazer honra a Deus? Não, em nenhum momento eles pensaram nisso. Em nenhum momento eles pensaram que estariam enganando, mentindo para o Espírito Santo. Em nenhum momento eles consideraram que o fato de agirem assim, eles não estavam apenas enganando os homens, mas principalmente a Deus. A visão era errada. Mas não somente a visão era errada, como a motivação. E como nós falamos no início, a motivação é algo subjetivo, é algo particular, é algo que nós não podemos medir, mensurar, avaliar. Nós podemos ter algumas ideias, nós podemos fazer um diagnóstico ainda que muito superficial, nós podemos ver alguns indícios da motivação, mas infelizmente nós não temos condição de entrar no coração da outra pessoa e de fato entender o que a motivou a agir daquela maneira. Para aquela igreja, o ato de Ananias e Safira, de nada se diferia do ato de outras pessoas.
mais uma pessoa vendeu a sua propriedade, está preocupado com os mais carentes da nossa comunidade. Então trouxeram o dinheiro aos pés dos apóstolos. Aquelas pessoas que estavam observando não foram capazes de notar essas coisas que somente Deus é capaz de ver, de sondar, de revelar. Por quanto você vendeu aquela propriedade? Por 1.000. E eu estou trazendo aqui 1.000. Amém. Glória a Deus. Que bom, que coração misericordioso, que compaixão, que amor cristão é esse? O problema é que a motivação era totalmente errada. Nós podemos ver que essa motivação não tinha como propósito glorificar a Deus, não tinha como propósito de fato suprir as necessidades dos outros, mas essa motivação era uma motivação cujo objetivo era o próprio engrandecimento deles, Ananias e Safira. Eles queriam os aplausos, eles queriam o reconhecimento, eles queriam a admiração, mas a motivação era totalmente equivocada. Também nós podemos ver a ação de Ananias e Safira, e nós podemos concluir que essa ação também foi totalmente desastrosa. Isso porque quem é que disse que eles precisavam vender a propriedade? Quem é que disse que eles precisavam doar todo o valor para a igreja? Ninguém disse, ninguém falou que era isso que eles deveriam fazer. E o problema não foi não doar os 100%. O problema foi dizer que estavam dando 100%, mas estavam retendo uma parte. Esse foi o problema. Eles poderiam ter vendido aquela propriedade por 10.000 e poderiam ter resolvido no seu coração que dariam 50 reais daquele montante para as necessidades das pessoas da comunidade da fé. Deus iria rejeitar? Deus não iria se alegrar? Deus não iria aprovar essa atitude? Será que Deus é muito parecido com os humanos, com as pessoas que acabam simplesmente avaliando, olhando para as pessoas e dando valor para aqueles que têm mais, para aqueles que são mais ricos, para aqueles que têm mais status, para aqueles que podem mais, contribuir mais, ajudar mais? Ou será que Deus está preocupado com o nosso coração, com a integridade do nosso coração, com a liberalidade e a generosidade que nós nos propomos a ofertar a Ele? Lógico que Deus não amava mais a Barnabé e amava menos a Ananias e Safira por causa do valor que eles depositaram aos pés dos apóstolos. Não era isso. O problema com Ananias e Safira é que eles estavam tentando enganar a Deus, estavam fazendo um teatro
eles estavam preocupados em encenar uma atitude de piedade. E isso Deus não aceita, e isso Deus não admite. Ele aceitaria de bom grado o R$1, mas ele não é capaz de aceitar 9.999, quando nós declaramos que estamos dizendo que estamos colocando todos os nossos 10.000 ao seu serviço. O problema de Ananias e Safira não era a quantidade da sua doação, mas era a qualidade da sua ação. Visão errada, motivação errada e ação errada. E se em Barnabé nós temos a visão correta, mas a motivação correta e a ação correta, resultando em adoração, em Ananias nós vemos que a visão errada, mas a motivação errada, mas a ação errada é igual a hipocrisia, mentira, falta de integridade. Que tipo de cristão você é? Tipo A? Tipo B? Tipo C? Ou você é o cristão bebida láctea? Depois da Segunda Guerra, um homem entrou em um templo evangélico, e após a pregação do pastor, ele levantou o seu único braço e perguntou o seguinte para o pastor: pastor, está vendo o que a guerra fez comigo? Eu não tenho mais um dos meus braços, eu também não tenho mais as minhas duas pernas. Será que Deus aceita a metade de um homem? Todos ficaram em silêncio, todos aguardavam ansiosamente qual era a resposta que o pastor daria àquele veterano de guerra. Ao que o pastor respondeu: olha, Deus aceita um homem pela metade, que se entrega por inteiro, mas Ele não aceita um homem inteiro que se entrega pela metade. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai,